Na, na aula passada, nós falamos algumas situações sobre o agente educativo, quais são as funções da equipe em si, da saúde ocupacional. Agora, nesse slide, nessa apresentação, nós vamos falar da norma regulamentadora 9. Por quê? Porque ele visa basicamente a questão dos aspectos sanitários e ambientais do local de trabalho desse trabalhador. Por isso que é importante saber da norma regulamentadora 9, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente é importante saber que essa norma regulamentadora 9, ela basicamente estabelece a obrigatoriedade, ok, da elaboração e da implementação por parte de todos os empregadores que vai ter um empregado, né, nessa empresa, que tem que ter essa elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais, ok? Então, ele visa também esse programa, esse PPRA, ele visa a preservação da saúde do trabalhador, a integridade da saúde do trabalhador, através do que? Antecipando em si e reconhecendo e avaliando as questões relativas aos riscos ambientais desse local de trabalho existente, né, ou que venha existir nesse ambiente, tendo em consideração a proteção, basicamente, do meio ambiente e dos recursos naturais nesse local, ok? Então, é importante também saber que é de responsabilidade do empregador e fazer essa questão do PPRA e o trabalhador pode participar dessa programação, desse programa de prevenção de riscos ambientais, ok? Também é interessante saber que a NR9 ela está articulada nas demais normas regulamentadoras, como por exemplo a NR7, que visa o que? O Programa de Controle Médico de Saúde Hospitalar, viu? Por isso que é muito importante saber essa articulação entre as normas regulamentadoras. Enquanto um vai fazer o programa de prevenção de risco, o NR7 vai ser responsável basicamente pela questão dos exames para verificar esse risco ambiental também. Também vale ressaltar que nessa norma regulamentadora 9 está lá escrito também sobre as definições dos riscos químicos, físicos e biológicos, que eu não vou falar um pouco aqui, porque nós temos uma aula falando sobre esse assunto aqui, ok? Então vamos lá. Bom, gente, sobre a estrutura do PPRA, né, do Programa de Preservação de Riscos Ambientais, nós precisamos saber que a estrutura, ele tem, primeiro, o planejamento anual, né, estabelecendo essas metas, essas prioridades de o cronograma, né, desse programa. Tem uma estratégia e uma metodologia de ação, tem também a forma de registro, como eu vou registrar esses riscos ocupacionais, a manutenção e a divulgação de dados, que é muito importante, que tem que estar basicamente disponíveis para quem precisar desses dados, tá? Questão epidemiológica, a periodicidade dessa questão da avaliação e do desenvolvimento desse programa, tá? Outra coisa é a questão do desenvolvimento do programa, que temos as etapas, é constituído em etapas, que a primeira etapa é a antecipação e reconhecimento dos riscos, ou seja, eu vou verificar os riscos para que não aconteça esse acidente, verificar, estabelecer essas prioridades, essas metas de avaliação e controle, né, o que é mais importante, que pode levar logo um acidente de trabalho, avaliar os riscos e a exposição desse trabalhador, implantação de medidas e avaliação que seja eficaz também, né, o desenvolvimento, ter o monitoramento da exposição desses riscos ambientais e tem que ter o registro e a divulgação desses dados para quem precisar. Essa é o desenvolvimento, essa é a etapa do desenvolvimento do PPRA. Bom,
É basicamente importante saber o reconhecimento dos riscos ambientais, que começa com o quê? A identificação. Quais são os riscos ambientais? Por isso que é importante saber as classificações de risco, né? Que é o químico, físico e biológico. Por isso que também nós trabalhamos o mapa de risco, nós temos uma aula que falamos especificadamente só sobre o mapa de risco, para poder fazer a identificação desses riscos ambientais. Nós temos que, em seguida, depois de identificar, nós vamos determinar e localizar as possíveis fontes geradoras. Depois nós vamos identificar as possíveis trajetórias e dos meios de propagação desses agentes no ambiente do trabalho. Depois nós vamos identificar as funções e a determinação e esse número de trabalhadores que podem ser expostos nesses riscos ambientais, tá? E depois nós vamos caracterizar as atividades e o tipo de exposição. Observe que parece que nós estamos montando o quê? Um mapa de risco. Depois nós vamos obter, né, ter uma obtenção desses dados existentes já da empresa, que indicam, né, que tem indicativo de possíveis comprometimentos de saúde que já aconteceu, e depois os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica, que nós temos os artigos, nós temos apostilas do Ministério da Saúde, que visa a saúde do trabalhador e tudo mais. Depois nós vamos fazer a descrição das medidas de controles já existentes. O que nós já temos para poder, basicamente, impedir um problema devido aos riscos ambientais nessa empresa. Nós vamos fazer um equilíbrio entre essas medidas que já tem nessa empresa para saber se é adequado e vamos melhorar também. Bom, é importante saber que tem que ser adotada algumas medidas necessárias, né, suficiente para a questão da eliminação ou pelo menos minimizar o controle de riscos ambientais, sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações. Quando nós vamos adotar essas medidas? Basicamente, quando nós identificarmos na fase de antecipação um potencial risco à saúde, né? 2, letra B, quando nós constatamos na fase de reconhecimento de risco alguma evidência desse risco à saúde. C, quando os resultados dessas avaliações quantitativas da exposição do trabalhador relacionado à NR15, né, que lá está escrito sobre os riscos de insalubridade e tudo mais, ou na ausência de algum desses dos valores, que algumas empresas têm uma comissão própria, né, alguns mecanismos próprios, aqueles que vêm estabelecer a negociação também da coletiva de trabalho. Ou quando, através do controle médico de saúde, ficou também caracterizado um nexo casual entre os danos observados e a saúde do trabalhador e a situação de trabalho a que eles foram expostos. Dependendo dessas situações que foram citadas aqui, nós vamos ter que adotar algumas medidas para eliminar ou minimizar pelo menos a questão do controle desses riscos ambientais nesse local. Bom, é importante saber que existe uma hierarquia para a implementação dessas medidas preventivas, tá? Como é que acontece? Primeiro de tudo, as medidas têm que eliminar ou reduzir a utilização ou a formação desses agentes prejudiciais. Pronto. Fez essa primeira parte, agora nós vamos prevenir a liberação ou a disseminação desses agentes prejudiciais à saúde. Em seguida, depois disso que eu vou reduzir os níveis de concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Essa é a hierarquia para as medidas preventivas contidas na NR9, ok? Então vamos continuar. Bom, pessoal, é importante saber sobre o monitoramento. É importante para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle, deve ser realizada uma avaliação sistemática, ok? E repetitiva dessa exposição ao dano de risco, visando a introdução ou a modificação dessas medidas de controle. Se essas medidas de controle estão sendo eficazes, então eu vou manter. Se elas não estão sendo eficazes o suficiente e ainda continua tendo, eu tenho que desenvolver outras medidas de controle dessa problemática. Como acontece o monitoramento? Deverá ser objeto de
controle sistemático, né, as situações que apresentam exposição à saúde ocupacional acima dos níveis de ação. Por quê? Existem as outras normas regulamentadoras, como a NR15 e a 16, que nós temos, que diz lá sobre os agentes químicos e físicos, que fala sobre o controle, a quantidade, né, os níveis, digamos assim, o suficiente para causar um problema no organismo do trabalhador, que é importante verificar esse nível para ver, aqui que é esse nível que a gente vai verificar quando a gente está fazendo o controle, ok? Também é importante fazer o registro desses dados por questão epidemiológica e para eu ver se está sendo eficaz ou não, onde é que eu estou errando. Deverá ser mantido pelo empregador uma instituição de registros de dados, que é importante, estruturado de forma a constituir o histórico técnico e administrativo desse desenvolvimento do PPRA, para verificar a eficácia desse programa de prevenção de riscos ambientais. É importante ver os dados, que deverão ser mantidos por um período de pelo menos 20 anos. Até 20 anos ele pode ser guardado, esse material, tá? Os registros de dados deverão estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou a questão dos seus representantes para a questão e para as autoridades competentes. Por isso que é importante ter esses registros de dados. Bom, pessoal, da responsabilidade, o empregador e os trabalhadores têm a sua responsabilidade. O empregador, a responsabilidade dele é estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento desse programa de prevenção de riscos ambientais com as atividades permanentes da empresa ou da instituição. A responsabilidade do trabalhador é colaborar e participar com essa implementação. Ele tem que ajudar a esse programa funcionar. Outra coisa importante relacionada à responsabilidade é que ele tem que seguir as orientações recebidas no treinamento, porque o programa de prevenção de controle de riscos ambientais, eles vão verificar algum erro e eles vão fazer um treinamento dessa pessoa, porque eu não comentei aqui, mas a NR9 também fala sobre a importância dos equipamentos de proteção individual, que deve ser treinado. Além de que isso também está disponível na NR32, ok? Também deve ser informado ao superior, o hierárquico direto, quando tiver uma ocorrência ou a seu julgamento, né, que possa implicar algum risco à saúde desses trabalhadores, tá? Essas são as responsabilidades dos trabalhadores e esse do empregador. Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa aula, que tratou basicamente sobre a NR9. Todas as informações aqui contidas e faladas está disponível nessa norma regulamentadora, que pode ser baixado na internet ou encontrado também no portal de vocês, ok? Então, obrigado. Não esqueça de dar um like, né, de curtir essa videoaula e também de se inscrever. Obrigada.